Peraí. Acho que a gente começou um pouquinho errado. Amém, mais uma aí, gente, ó. Vamos se apresentar. André. Sou Zé. Nós somos aqui Zé, mesmo. cara. Não, Zé Henrique, né? Minha mãe de hoje me Não, gostei, Cara, bicho, porque te todo amo, mundo tá? todo mundo é Fabrício, é Marcelo, é Júnior. Zé é legal, Zé, cara. não, tipo assim, Zé foi é meio velho, né? Não, é legal, curti, Pai de Jesus, curti. Não, imagina uma coisa, cara. A mulher do cara fica grávida, ninguém sabe quem foi. É do Zé. É do Zé. É do José, Pai de Jesus, malandro. Aí, escuta essa, cara. O cara não sabe que a mulher dele tá grávida, falou, ó, eu tô grávida, mas fica calmo que tá tudo certo. Como assim, velho? Bastante. Né? A gente é aqui mesmo, da geração de moto. Tá. A gente tava com um vídeo, uma parada muito louca que a gente. Deus surgiu o desejo de coração do André Tá. de montar um vlog e a gente tá cobrindo esse evento. Legal. Foi o nosso primeiro, então a gente é amador ainda, né? Então legal, vamos que vamos. legal. A gente tá passando, entrevistando os preleitores, um pouquinho da galera, e um Certo. pouquinho dos cantores também. A gente queria saber de você como Deus colocou esse chamado de ser pastor na sua vida. Tipo, Como isso apareceu? como isso apareceu, como isso surgiu. Entendi. Bem, eu nasci num lar evangélico, então desde criança eu estou habituado com esse ambiente de igreja, mas as coisas foram ficando claras para mim quando eu comecei a perceber que as pessoas, os amigos, mesmo na adolescência, me procuravam para conversar. Quando eles tinham que tomar uma decisão, quando eles estavam com uma dúvida em qualquer tema, eles diziam assim, vai lá conversar com o Jô. E o pessoal vinha conversar comigo. E isso foi já um sinal de que tinha alguma coisa que eu fazia com habilidade e que as pessoas respondiam a isso. Uma das maneiras de saber se você é vocacionado para uma coisa ou não é ouvir o que as pessoas falam a respeito disso que você acha que faz bem. E aí eu fui me desenvolvendo nisso e percebendo que eu gostava de ensinar, que eu amava estar com livros e explicar para as pessoas o que eu estava entendendo. E a coisa foi se solidificando, mas teve um fato. Em um congresso na minha região, lá em São Paulo, na zona leste de São Paulo, tem um congresso chamado Interleste, que tem mais de 15 anos. E nesse congresso, o tema do congresso era Cumprindo a vocação com que foste chamados, que é um texto de Efésios. E naquele momento ficou muito claro para mim que a minha vocação era pastoral. O que significa o dom pastoral para mim? É aquele tipo de ser humano que tem habilidade para caminhar com as pessoas nos momentos difíceis, mas também nos momentos alegres. É aquele tipo de ser humano que é capaz de ensinar a Bíblia, explicar a Bíblia para as pessoas, não só com palavras, mas com a vida. E é aquele tipo de pessoa habituado com o sofrimento, que caminha dentro do sofrimento com uma certa tranquilidade. Então eu acho que um resumo básico foi mais ou menos aí, mas eu entendi dentro desse contexto da minha vida familiar, da minha vida de igreja, dos meus relacionamentos fora da igreja. Inclusive, antes mesmo de assumir o ministério pastoral, eu fui empregado de uma multinacional em São Paulo durante 10 anos. Nessa multinacional eu realizei casamentos, eu batizei gente, eu consagrei filhos de funcionários, fora de uma estrutura religiosa, porque pastor é pastor em qualquer lugar. É isso que é. Uma das coisas que eu tenho bastante dúvida, para mim, talvez sendo algumas dúvidas, muitas das vezes a pessoa acha que quando ela, muitas das vezes, desde novo, ela já tem aquela coisa, olha, você sabe, Deus, você fala tão bem, você sabe, você tem um chamado pastor, mas há um medo dentro da gente, porque querendo ou não, o senhor falou, o pastor ele tem que estar preparado para sofrer. Porque o pastor muitas das vezes é aquele que ama, mas é o mais perseguido dentro da igreja. Ninguém entende o valor do pastor. E eu gostaria de saber como é que você lidou com isso tudo, ou não houve isso dentro de você, esse medo, quando Deus te proporcionou, olha, aquilo, que realmente aquilo surge dentro da gente, muitas vezes a gente teme, entendeu? Exatamente. Como é que lidou com isso? Sim, é interessante você falar que surge dentro da gente. O termo vocação, no latim, tem essa ideia, vocare é voz. Então é um chamado de dentro de você mesmo. Você ouve esse chamado dentro de você. E de fato, você tem um quesinho assim de medo, mas você, no geral, não tem essa consciência de que você vai entrar num tipo de trabalho, de serviço para a igreja e para Deus, que tem os seus percalços.
e que tem as suas dificuldades. Você vai descobrir isso na caminhada mesmo. Porque geralmente as vocações aparecem quando a gente está num tempo de formação como ser humano. Eu tive certeza da minha vocação com 18, 19 anos. Eu ainda estava num limiar de me tornar adulto, então a sua visão é muito limitada. Essa pergunta, ou essa consciência, você adquire depois. Por isso que é bom ter alguém mais velho acompanhando, mais experiente, porque é essa pessoa experiente que diz para você, ó, não tem só a coisa legal de descer do púlpito e as pessoas te cumprimentarem pelo sermão. Tem a hora que você está na sua casa com os seus familiares, preparando para dormir, e o telefone toca e tem uma irmã desesperada do outro lado, dizendo assim, pastor, vem me ver porque meu filho está endemoniado. Certas coisas a gente só compreende na experiência. Como eu entendi isso? Quando eu comecei a viver mesmo. Por exemplo, não há muito tempo eu tive uma crise. Qual foi a minha crise? Eu descobri que eu era uma ferramenta muito útil na igreja. Eu sempre fui útil para a instituição e para a igreja. E eu percebi que nos momentos de mais dificuldade da minha vida, ninguém sabia. Entendeu? Mas foi um crescimento muito importante para mim, porque eu descobri outra coisa também. Quem precisa saber são as pessoas que me acompanham e que têm condição de lidar com a crise de um pastor, e não de uma ovelha. Então todo pastor precisa ser ovelha de outro pastor. E aí a gente sai daquele risco de ficar magoadinho com a igreja. Ai, a minha esposa está doente, meu pai morreu e ninguém presta atenção em mim. Acontece, de fato. Geralmente as relações que a gente tem com o rebanho são relações de serviço. As pessoas lembram de você quando elas estão com uma dificuldade. Entendeu? Então você tem que aprender isso, que o seu serviço é a igreja e a Jesus, e vai ter momentos que você vai passar num vale de sombra e morte. As pessoas não vão lembrar, até porque você já ajudou. E aí você tem que ter um outro mestre, um outro pastor, alguém que entende vida de pastor e fala, filho, vem aqui, eu preciso ouvir você, o que está acontecendo? Não espere isso das ovelhas, porque elas são ovelhas. Entendeu? Amém. Graças a Deus, Deus usou você agora para adicionar uma grande dúvida minha. Que bom, que bom. Porque, querendo ou não, a gente, quando começa, Deus coloca algumas obras, eu falo que a gente não é nada. A gente só é um instrumento sem reflexo que transmite a luz de Deus na vida da gente. E essa coisa, muitas das vezes, a gente, quando ela caminhamos, Deus nos usa para falar através com as Exatamente. pessoas, mas há um momento em que a gente se sente realmente só. Igual Elias se escondeu na caverna. Exatamente. A gente se recolhe. Exatamente. E querendo ou não, Deus te usou de sua vida para ministrar no meu coração que sempre haverá alguém que Deus colocará então, no caminho. esse recolhimento pode ser uma coisa intencional. Você se retira, Jesus fazia muito isso. Se retirava para orar. E também pode ser intencional da sua parte procurar alguém que te acompanhe, mais velho, mais experiente, que vai dizer para você, cara, ó, presta atenção nesse caminho aqui. Porque quando a gente não tem isso, a gente fica à mercê do nosso próprio conhecimento e com a expectativa de que a igreja possa nos suprir, e às vezes a igreja não pode. Não porque ela não queira, mas porque ela não tem condições, até porque ela olha para a gente e diz assim, mas é um pastor, eu que devia pedir conselho para ele. Certo? É ilógico, eles não conseguem. Então, o ideal é você caminhar com a igreja, abençoar a igreja e ter alguém dentro ou fora mais experiente que ouça você imparcialmente. Imparcialmente. Então, eu acho que, pelo menos é o que eu vivo, o que eu faço. Tem me ajudado. Alguma pergunta, Zé? Mais? Mudando um foco um pouquinho, como você Diga. se sente de ver mais de 400 jovens e adolescentes adorando a Deus? De Cara, tal forma que é surpreendente. Eu acho muito legal. Eu disse até ao pessoal da coordenação da Juban que eu fiquei muito feliz. Eu venho de São Paulo, né? Em São Paulo acontece muita coisa grande, muita coisa boa. E a gente tem um pouquinho de síndrome assim de centro do mundo, sabe? Paulista é bobo. Não, porque nós somos o centro e tal. E aí eu chego aqui e vejo 400 caras cantando, pulando, ouvindo a palavra, participando das oficinas. E eu digo assim, que bom, graças a Deus, porque a igreja é de Jesus e Ele faz o que Ele quiser com ela, né? Amém. Então Ele vai trabalhando. Eu fico muito contente com isso. Fico contente também com outra coisa, de perceber o quanto a galera está disposta a romper, extrapolar a porta da igreja e ir para o mundão, que é para onde Jesus mandou a gente. O domingo é a parada técnica, onde a gente ouve as instruções do técnico, mas o jogo é de segunda a sábado.
E aqui nesses dias eu percebi uma galera muito disposta a viver o Evangelho do Reino de Deus fora da igreja, que é o lugar aqui a gente recebe, discute, alimenta, revê nossos pontos de vista, é abençoado, mas é lá fora que as pessoas estão esperando receber. Amém. Então estou contente, curti muito. Pastor, Sim. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a juventude, porque, querendo ou não, o inimigo tem investido muito na nossa juventude, tem investido no amanhã. E você, experiência já vivida, tanto fisicamente, tanto no dia a dia, também espiritual. Sim. Poderia deixar uma mensagem para a gente? Posso. Eu acho o seguinte, que quem é jovem e é jovem cristão, discípulo de Jesus, precisa descobrir qual é a causa que ele vai abraçar nesse mundo. Uma resposta que um jovem cristão tem de ter para o resto da sua vida, que ele vai responder agora, mas que vai reverberar por toda a vida dele, é qual a causa ele vai abraçar. Por quê? Os nossos jovens hoje não querem mais só serem felizes, não querem só ter uma boa profissão e uma boa renda financeira. Eles querem sentido para a vida. Sentido. O que dá sentido para a sua vida? Para responder o que dá sentido para a sua vida, você tem que descobrir qual é a causa que você vai abraçar. O que você vai trazer para dentro da sua experiência que você vai dizer, é por conta disso que eu vivo. A nossa causa é o Evangelho. A nossa causa é o reino de Deus, é Jesus. Mas, no mundo, sendo discípulo de Cristo, com a causa do Evangelho e do reino, quais são as necessidades do mundo que você se sente responsável em responder? Eu me sinto responsável em cuidar das pessoas, em ensinar a Bíblia para elas, em orar por elas e com elas, e em ajudar os pobres e necessitados. Essas são as minhas causas. Então eu diria para quem é jovem, descubra qual é a sua causa, a partir do Evangelho, do Reino, a partir da pessoa de Jesus e a partir da sua comunidade. Qual é a tua causa? Porque lá naquele grande dia, Jesus vai bater a mão no teu ombro e vai dizer assim, e aí cara, qual foi a causa que você abraçou? Ah não, a minha causa foi que eu queria ganhar o meu primeiro $1 milhão até os 30 anos. Ah é? Então tá bom, vai em frente. Pode ser uma causa, mas tem muitas outras causas que coadunam muito mais com o reino de Deus do que essa. Então eu diria, descubra qual é a sua causa. Que causa você quer assumir? Ou responda a seguinte pergunta: por qual necessidade do mundo você se sente responsável? Eu me sinto responsável em preparar adolescentes e jovens para viver a vida com Deus no mundo. E tem essas 4 coisas que eu disse aí. Então, talvez faça sentido para alguém. Amém. Mais uma vez, para a gente fazer sentido. Parece que acho que é uma conversa muito para ser particular, por mais que, graças a Deus, seja para o povo, legal. mas está suprindo as minhas necessidades em primeiro lugar. Legal. Coisa muito bacana. Então, pastor, eu te agradeço você e peço a Deus que continue abençoando. Amém. Vocês também. A palavra do Senhor que o Senhor trouxe ontem, sabe, me impactou de uma forma que eu falei, Jesus, eu nunca tinha estudado aquela palavra, aquela parte do versículo, da mensagem que é a cura do leproso, certo. Aquela parte que o Senhor falou que ele tocou. Primeiro ele foi curado. Exatamente. Da rejeição, exato. especialmente. O coração dele foi curado antes de ser o Se ele continuasse leproso, não ia ter problema. Porque aí ele não ia ter mais medo de ninguém. Ele podia até ser apedrejado, mas ele ia para a rua e ia dizer assim, teve um cara que me tocou aí, falou que eu sou importante e não tem problema nenhum que eu tenho uma doença de pele que o Moisés disse que não é legal. Siga em frente. Mas aí Jesus não faz as coisas na metade, né? Você tá limpo, cara. Vai lá, se mostra para o sacerdote, resolve, faz o que Moisés mandou fazer, porque Jesus era um bom judeu. Manda o que o Moisés mandou fazer, vai lá e cumpre e segue teu caminho. Imagina esse cara depois da cura dele. Eu acho que foi por isso que ele não aguentou e contou para todo mundo. Acho que foi fofoqueiro da bênção, rapaz. Não tem como, a bênção foi tanta. Imagina a alegria desse cara que nunca havia recebido toque, nunca recebeu um abraço, que logo quando a doença era identificada, ele era retirado do meio do acampamento e ia para uma cidade de refúgio. Eles ficavam lá, excluídos, separados, as pessoas... Imagina o pai de um adolescente leproso, cara. Uma mãe de um adolescente leproso. Como que era o coração desse povo? E
Aí chega o nosso mestre lá e fala, gente, tá tudo errado, chega aí, toca no cara, resolvido, graças a Deus. Amém. Jesus era o cara, hein? Amém. E ele Vou te veio e falar. quebrou muitos tabus aí que o homem mesmo tinha colocado. Exatamente. E graças exatamente. a Deus, hoje eu falo, é a razão do meu viver. Exatamente. Mas eu falo, isso requer sacrifício. Não adianta a gente achar que servir a Deus é uma coisa só de boca. Não mesmo. Deus sabe do íntimo e profundo de cada um. Exatamente. Muito obrigado mesmo, pastor. Eu agradeço, Deus continue te hein? abençoando, tá bom? Agradeço. Muito Amém. obrigado. Deus continua sempre te Contem honrando comigo. pelo passado, tá E bom? parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. Como Deus ministrou as nossas vidas através do pastor, Ele pode ministrar na sua. Fique ligado e tem mais informação aí, galera. Tchau, tchau. Alô, abraço. Legal, viu, gente? Curti. Obrigado, pastor.